dos perigos desastrosos que nós podemos lidar na vida cristã, sem dúvida alguma, a incredulidade, ela desponta como sendo aquele perigo por excelência. Isso porque a incredulidade, ela nos cega, a incredulidade, ela nos deixa rebeldes contra Deus, e a incredulidade termina por nos expor ao juízo eterno de Deus. De modo que, seja você crente ou não, a incredulidade é aquele perigo por excelência, porque tem um resultado eterno na sua vida. Sendo este um perigo por excelência, sendo este um perigo que tem as suas demandas na nossa vida, nós precisamos saber como nós podemos vencer, então, esta incredulidade. O que nós precisamos fazer para podermos, então, vencermos a incredulidade? Quais atitudes nós devemos tomar para enfrentá-la, e não só enfrentá-la, mas também superá-la na nossa vida? Uma vez que a incredulidade, ela é algo real, tanto na vida daqueles que são descrentes, como também na vida daqueles que são crentes. Assim, nesta noite, eu quero destacar 4 atitudes para nós podermos vencer a incredulidade. E quero fazer isso à luz do Evangelho de João, o capítulo de número 20, os versos de número 24 a 31. Esse é o texto que nós vamos considerar esta noite, mas eu gostaria de fazer a leitura a partir do verso 19 até o verso 31, para nós pegarmos o contexto. E gostaria também que aqueles que podem, fiquem de pé, para que juntos possamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, no capítulo 20, a partir do verso de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhes disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em
seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe com sua palavra. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de ler é entendido por alguns como sendo a conclusão do Evangelho de João. É aqui onde nós encontramos aquele propósito, aquele alvo, que desde a primeira mensagem de João eu venho repetindo para os irmãos. João escreve para que nós creiamos, para demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que nós possamos crer em Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas é interessante notar de que esse texto, que, na minha opinião, não é o final do Evangelho de João, porque nós ainda temos capítulo 21, esse texto, ele lança luz sobre alguns aspectos importantes a respeito dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. Então, nos parece que a verdade da ressurreição de Jesus, que nós já acompanhamos durante todo o capítulo 20, não foi totalmente recebida com fé pelos discípulos de Jesus. O medo dominava os seus corações. Eles ainda estavam trancados com medo dos judeus. A vida deles era vivida sem propósito. Eles estavam parados, ali sem fazer nada, sem dar continuidade ao ministério que Jesus chamou eles para desenvolver. Estes homens estavam com os seus corações ainda temerosos, estavam com seus corações ainda incrédulos. A fé que eles teriam e que transtornaria o mundo posteriormente em Atos, ainda não é uma realidade na vida deles. E esses homens, eles passam a lidar com a incredulidade. Mas essa incredulidade precisava ser vencida. Os primeiros 10 discípulos que estavam reunidos ali naquela sala trancada, tiveram a sua incredulidade confrontada quando Jesus apareceu. E então nós vimos na semana passada que a presença de Jesus, o poder de Jesus, a comissão de Jesus é suficiente para que eles possam então superar esse medo, para que eles possam superar essa incredulidade. Mas o texto nos diz que tem um deles que não estava presente, e esse é exatamente Tomé. O texto que nós lemos, a partir do verso número 24 até o verso número 29, narra os acontecidos 8 dias depois que Jesus aparece a primeira vez para os discípulos. E é interessante que mesmo depois de 8 dias depois que Jesus aparecer a primeira vez dos discípulos, já tinha aparecido a Maria, ainda existe uma raiz de incredulidade no coração de Tomé. A tal ponto, como nós vamos perceber, ele sendo enfático que ele precisava ver para crer. E assim, essa incredulidade que precisa ser vencida fica novamente evidente aqui nesse texto. Vale lembrar de que essa incredulidade, ela não é só de Tomé. Porque se os irmãos perceberem, Jesus tem o mesmo modo operandi com Tomé que ele tem com os outros discípulos. Quando ele chega para os outros discípulos, ele também demonstra suas marcas. E ele demonstra suas marcas porque os seus discípulos, aqueles 10 discípulos que estavam ali, também estavam com seus corações imbuídos de medo e de incredulidade. De modo que Tomé, ele é aquele exemplo por excelência de um discípulo incrédulo, mas, ao mesmo tempo, os seus colegas de ministério também lidavam com a mesma incredulidade. E como nós vamos perceber, parece que essa incredulidade ainda perdurou um pouco mais. Assim, meus irmãos, à luz desse texto, que nos mostra um coração incrédulo, que nos mostra um coração envolto em incredulidade, que precisa ser vencida, eu quero destacar, então, 4 atitudes para nós vencermos a incredulidade. A primeira delas está aí, e era para estar aqui. Isso daqui apareceu, não apareceu anteriormente? Não apareceu, não? Rapaz! Pois é, tudo isso daqui, irmãos, era da introdução da mensagem, certo? Estava bem certinho. Essa imagem eu demorei quase 3 dias para encontrar, consegui, né? Mas é assim mesmo.
Deus é bom e o diabo não presta, né? E a falta de atenção é pecado. A primeira atitude para nós vencermos a incredulidade, para vencer a incredulidade, precisamos aceitar as evidências. Note aí o verso de número 24 e o verso de número 25, quando diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos na sua mão, nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então nós temos um homem que é cético, um homem que decide não crer, apesar das evidências. Ora, quais são as evidências que nós temos aqui? Nós temos o testemunho. Os seus colegas, que foram amigos dele, passaram 3 anos servindo ao lado dele, acabaram de dizer: nós vimos o Senhor. Mas Tomé, na sua incredulidade, ele diz: olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu também não acredito. Mas nos parece que esse ceticismo de Tomé não é algo muito novo em relação a esse discípulo do Senhor. Porque quando nós chegamos em João, no capítulo de número 11, nós encontramos aquela cena onde Jesus decide ir ressuscitar Lázaro. E quando Jesus decide ir ressuscitar Lázaro, então Tomé, ele se levanta e diz: olha, vamos nós também para morrer com ele. Parece que Tomé, ele é meio cético com relação ao seu presente. Naquele momento ali, nos versos 14 a 16, ele parece até dizer: nós vamos também. E o que é que vai acontecer conosco lá? Olha, nós vamos morrer lá com ele também. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, e nós consideramos o verso de 1 a 7, então nós encontramos novamente no verso 5, aí Jesus falando: olha, eu vou preparar um lugar, eu vou voltar, vou buscar vocês. E então, no verso 5, Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Ora, Jesus acabara de dizer: olha, eu vou vir pegar vocês. Mas Tomé parece que ele é cético não só quanto ao presente, como em João capítulo 11, mas ele é cético também com relação ao futuro, mesmo de acordo com as evidências. E aqui nós temos a palavra de Jesus, tanto no capítulo 14 como no verso 11. Mesmo com as evidências no capítulo de número 20, quando nós encontramos ali os discípulos testemunhando, Tomé decide não acreditar. Mas esse homem que é cético, ele também busca a solidão. Porque diz o texto que quando os discípulos estavam ali, Tomé não estava. Ora, nós podemos conjecturar várias coisas pelas quais Tomé não estava ali. Mas o fato é que os discípulos incrédulos, medrosos, estavam lá. Mas Tomé não estava. Não estava. E parece que talvez ele esteja um pouco desiludido. Porque ele também fez parte dos discípulos que abandonaram Jesus na hora que Jesus mais precisava. Mas o ponto aqui é que Tomé, ele está ausente quando Jesus aparece aos outros discípulos. E a gente pode pensar em várias razões disso. Mas talvez o caminho mais próximo seja daquela pessoa que ficou frustrada e decidiu ir sozinho, seguir a sua vida sozinho. Porque afinal de contas, acabou tudo aqui para mim, não tem mais o que fazer, então eu vou esparecer, vou sair para ver se eu encontro algum meio de vida. Mas nós não podemos asseverar este fato. Mas o que o texto diz é que ele decidiu estar sozinho naquele momento. Um homem cético e solitário. Mas é assim que as pessoas céticas agem. Elas buscam a solidão. Porque estar junto dos outros implica em ser confrontado. E elas não gostam de ter a sua incredulidade confrontada. O texto nos diz
que é preciso aceitar as evidências. Até aqui, nós temos quantas evidências? Jesus saiu do túmulo, o túmulo estava aberto. Aquilo que estava envolto em Jesus estava lá, bem dobrado. Nós temos o testemunho de Maria. Ela viu o Senhor e ela deu um recado do Senhor para eles. Os 10 discípulos viram Jesus, estavam de portas fechadas. Jesus entrou, mas Tomé decide ser incrédulo, apesar das evidências. Para nós vencermos a incredulidade, nós precisamos aceitar as evidências. Mas além disso, para vencermos a incredulidade, nós precisamos deixar de resistir obstinadamente. Porque o texto nos diz que os discípulos falam que viram o Senhor, mas ainda no verso número 25, Tomé, ele diz: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, se eu não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Essa expressão de modo nenhum é uma expressão muito interessante no livro de João, porque ela aparece lá em João capítulo 10, quando diz que aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. É o que nós chamamos de um duplo negativo. Como se fosse, olha, se eu não ver, se eu não colocar a mão, nunca, jamais eu vou acreditar. Então, nós temos um homem que resiste obstinadamente à verdade. Ele resiste ao testemunho, ele resiste e ele mesmo estabelece o seu próprio parâmetro. Ele mesmo estabelece a sua própria demanda para as evidências. Qual é o critério para uma coisa é verdade ou não? Quem é que define para Tomé se uma coisa é verdade ou não? Quem? É o próprio Tomé. Quem é a medida da verdade? É o próprio Tomé. Então não interessa se for o testemunho, não interessa as evidências, interessa se a verdade ela é aferida e se eu posso dizer, não, isso é verdade. Se eu disser que isso é verdade, então está tranquilo. Eu passo a crer. Note que ele resiste o testemunho, ele demanda na sua resistência, ele demanda sua própria evidência e ele resiste de forma resoluta. Eu não vou crer de modo nenhum. Eu não vou acreditar de modo nenhum. Ora, observe que o caminho da incredulidade é exatamente esse. Você pode chegar para uma pessoa e você pode mostrar evidências sobre evidências. Mas o que é que ela vai decidir no final das contas? Não, eu só acredito se... Aí ela vai estabelecer o seu próprio critério. E quando ela faz isso, ela está estabelecendo como critério final para a verdade ela mesma. Então note que a incredulidade, para ser vencida, precisa primeiro nós aceitarmos as evidências. Mas precisa também nós deixarmos de resistir obstinadamente. É nós abrirmos o nosso coração para nós crermos. Mas a grande dificuldade é que para o incrédulo, crer é difícil. Crer é difícil. Porque ele sempre age com desconfiança, ele sempre quer algo mais material, ele sempre quer alguma coisa que responda todas as interrogações da mente dele. E aí, meus irmãos e amigos, Deus não se propõe a responder todas as interrogações da nossa cabeça. Nós somos chamados a seguir a Cristo, não inicialmente e prioritariamente pela razão. A razão é importante, porque nós não somos fideístas, nós não somos alienados, a razão é importante. Mas a razão, ela não pode prevalecer sobre a fé. No caso de Tomé, ele racionalmente
quer ser levado à fé. Mas isso é difícil. É difícil. Para vencer a incredulidade, nós precisamos aceitar as evidências, precisamos deixar de resistir obstinadamente e nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus. O texto nos diz, no verso número 26 até o verso número 29, que é a maior seção desse texto que nós estamos vendo nesta noite, que novamente eles estão reunidos ali, os discípulos novamente estão com as portas fechadas, e Jesus novamente vem no meio dos discípulos. Isso é muito interessante nós notarmos, por que João registra isso. João está registrando isso para nós lembrarmos de que Jesus, ele tem poder extraordinário, de que nada pode deter Jesus, de que mesmo as portas estando trancadas, mesmo você tendo um coração incrédulo ali, mas Jesus é poderoso para romper as barreiras. Jesus é poderoso para romper o medo dos discípulos, para avançar sobre a incredulidade dos discípulos, para avançar sobre uma sala que está fechada. De modo que, quando Jesus chega ali, então nós temos um encontro pessoal de Jesus com o discípulo incrédulo, no caso aqui Tomé. Observe, meus irmãos, que esta incredulidade que foi dissipada no encontro com Jesus, ela começou a ser quebrantada quando Tomé decidiu estar em comunhão com os discípulos. É quando Tomé chega para estar junto com os discípulos que a sua incredulidade é confrontada, é desafiada. É quando ele chega junto com os discípulos que o seu coração começa a pensar, mesmo que racionalmente, na possibilidade de Jesus ter ressuscitado. Mesmo com seus pré-conceitos estabelecidos, mesmo com suas bases colocadas, mas é ali, junto com os discípulos, que ele começa a ter o seu coração quebrantado. Essa incredulidade que é dissipada no encontro com Jesus, ela é quebrada exatamente com o confronto de Jesus. Porque você imagine que os discípulos disseram para Tomé: o mestre esteve aqui, nós vimos as mãos dele, nós vimos o lado dele, era o mestre Tomé. E Tomé disse: rapaz, se eu não botar o dedo lá, eu não acredito. E de repente chega Jesus, novamente cumprimenta, dando a paz. E lembre-se, a paz aqui, como no parágrafo anterior, aponta para um novo tempo do relacionamento dos discípulos com Deus. Não é só uma saudação, como no costume judaico, é mais do que isso. Aponta para um período de paz. Aponta para um período de paz no relacionamento dos discípulos pecadores para com o Senhor e para com o Senhor seu Deus. E então, ele logo vai confrontar o incrédulo. Põe aqui o seu dedo, verso 27, e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aquela imagem que nós vimos no início foi feita por Caravaggio, em 1600, e um ano para ele desenhar isso daqui. E ele tentou imaginar como teria sido aquela cena de Tomé chegando e colocando ali o dedo. Mas, de fato, meus irmãos, o texto, ele não nos diz que Tomé precisou colocar o seu dedo ali. Mas o texto diz que quando ele foi confrontado por Jesus, está aqui, Tomé, coloca o seu dedo aqui, coloca a sua mão aqui. Tomé, imediatamente, olhou para o Senhor e respondeu: Senhor meu e Deus meu. Aqui, a incredulidade resistente no coração de Tomé é quebrada. Mas veja que ela é quebrada com uma atitude.
ele decide então confessar a sua fé em Jesus. Senhor meu e Deus meu. Essa confissão é antecedida pela advertência de Jesus. Não seja incrédulo, mas seja crente. E essa confissão é seguida de uma outra advertência de Jesus. Você creu porque você viu. Você creu porque você viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Note que o Senhor Jesus dá duas advertências para Tomé, que serve para nós também. Primeiro, não seja incrédulo. E é possível que um discípulo de Jesus seja incrédulo? Absolutamente possível. É possível que uma pessoa passe a vida dentro da igreja incrédulo? Absolutamente possível. Absolutamente possível. Então, de modo que nós precisamos avaliar o nosso coração se realmente nós cremos mesmo. Então, nós andarmos a nossa vida e de vez em quando parar e, rapaz, será que eu sou crente mesmo? E às vezes você fica com medo, rapaz, eu estou pensando que eu estou duvidando da minha salvação. Mas isso é saudável. É nós confrontarmos a nós mesmos, a nossa fé mesmo. Porque discípulos de Jesus podem agir com incredulidade. Assim era o caso de Tomé, assim foi o caso de Judas, 2 discípulos de Jesus. E nós poderíamos estender mais. Assim foi Ananias e Safira, né? Que também evidencia a sua incredulidade aí. Mas observa bem. A segunda advertência é que Jesus diz que bem-aventurados foram os que não viram e creram. E aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar, especialmente de Hebreus, quando nós temos ali uma lista de heróis da fé, capítulo 11, e pessoas que morreram na esperança de que o descendente da mulher chegaria. Pessoas que não viram Jesus, mas pessoas como os patriarcas que aguardavam uma cidade que tinha como arquiteto, tinha como fundador o próprio Senhor. Pessoas que não desfrutaram da promessa, mas viram a promessa de longe e viram a promessa e acenaram para a promessa. Morreram crendo. Quando a promessa chegou, eles não estavam lá, mas eles morreram crendo. Eles não abriram mão das suas convicções. Eles não abriram mão da sua fé. E Jesus diz, eles são felizes. Agora, esse versículo, muitas vezes, nós usamos para o futuro, muito embora aqui esteja no passado. Mas para o futuro, esse versículo também é uma realidade. Felizes são aqueles que não viram, que não viram, e aqueles que creram. Então, a felicidade, a alegria, não é só daqueles do passado, mas é daqueles também do futuro, que não tiveram a oportunidade de ver Jesus, que não tiveram a oportunidade de colocar o dedo lá na ferida de Jesus como Tomé teve, mas que ainda assim creram. Mas isso só é possível com o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Seu encontro pessoal com Jesus, nós podemos apresentar as evidências, nós podemos convencer as pessoas, e elas sairão dali convencidas. Mas sem o encontro pessoal com Jesus, não existe conversão. Não existe conversão. É preciso um encontro pessoal com Jesus. Para vencermos a incredulidade, precisamos aceitar as evidências, precisamos deixar de resistir obstinadamente, precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. E para vencer a incredulidade, precisamos crer. Verso de número 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos e registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.
A expressão crer em João é uma expressão muito rica, que aponta para uma pessoa que não é só convencida da verdade. Não é que aquela pessoa, alguém deu o testemunho de Jesus e ela ficou convencida, isso é isso aí mesmo. Mas aponta para uma transformação de vida advinda dessa crença. Porque no final das contas, fé é isso. Você chega para qualquer ambiente que você chega. Se você perguntar para as pessoas, você tem fé? O que é que elas vão responder? Tem. E algumas delas parecerão ter mais fé do que você. Mas aquela fé que elas têm é realmente a fé que as Escrituras relata, descreve? É uma outra coisa. Porque fé não é pensamento positivo. De que eu tenho fé que vai dar certo. De que a gente tendo fé que vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. E pensamento positivo não é fé. Fé envolve a gente ter o pensamento positivo também. Mas fé não é isso. Certo? Fé não é isso. Fé não é só nós entendermos racionalmente que aquilo dali é uma verdade. Porque você vai conversar com ateus que não creem em Deus. E racionalmente eles podem dizer, realmente, existiu um personagem que é Jesus. O cara fez muita coisa. Mas eu não creio que ele é Deus. Fé é nós vivermos com uma verdade e sermos transformados por ela. É nós aceitarmos aquela verdade e aquela verdade transformar nossa vida de modo que aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mate mais. Aquele que era preguiçoso trabalhe. Para que com os seus recursos possa ajudar os necessitados. É isso que Paulo diz em Efésios. Então fé é uma crença que transforma. É uma crença que produz transformações significativas na nossa vida. De modo que é estranho, é incoerente, inconsistente, é uma aberração. Uma pessoa que diz que tem fé, mas a vida dela não é mudada, não é transformada. Ela diz, eu creio em Jesus, eu tenho devoção em Jesus, mas a vida dela não é transformada. Então ela não tem fé em Jesus. Ela tem fé em alguma coisa. Talvez em Jesus como um amuleto. Quando a coisa aperta, Jesus, me ajuda. Mas a fé não produz transformações. E uma fé que não produz transformações, é uma fé incoerente com a fé que as Escrituras nos colocam aqui. Observe, meus irmãos, que o texto nos mostra que é preciso crer. E esse crer, ele envolve nós percebermos os sinais de Jesus. De nós acreditarmos nos sinais de Jesus. Os irmãos que estão lembrados aí, se você não está lembrado, você pode voltar lá para as mensagens de João e ver os sinais que João registra. Os 7 sinais que nós temos em João. A expressão sinal em João é um termo-chave para você entender João. E fim daqui. Porque é aquele acontecimento que vai além do que o acontecimento em si. Então, Jesus ressuscitou Lázaro. O sinal não é só Jesus ter ressuscitado Lázaro. Mas o sinal é aquele acontecimento que aponta para algo maior do que ele mesmo. Que é o poder de Jesus sobre a morte. E João está dizendo que Jesus fez muitos sinais. Ele fez mais do que os 7 sinais que ele decidiu selecionar e colocar aqui. E esses sinais, eles existem para que nós possamos crer. De modo que quando nós nos deparamos com o sinal de Jesus transformando água em vinho, quando nós nos deparamos com Jesus curando o cego de nascença, quando nós nos deparamos com o sinal de Jesus ressuscitando Lázaro, tudo isso é para que nós possamos crer que Jesus tem poder de transformar, que Jesus tem poder de dar a vista ao cego, que Jesus tem poder sobre a morte e por aí vai. Esse crer, ele tem um objeto de crença. O texto diz que
foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é a crença que salva? A crença que salva não é a crença em Maria. E nós, como protestantes, nós temos um grande respeito. Maria é uma figura que merece nosso respeito nas Escrituras. É uma mulher honrada, é uma mulher digna, é uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo. Uma serva do Senhor. Uma mulher que mesmo em meio à dor, no sofrimento, estava lá, junto com Jesus. Mas não é a fé em Maria que nos salva. Não é a fé nos santos que existe que nos salva. O que nos salva e o que nos salva é a fé em Jesus como sendo o Filho de Deus. Note para a singularidade dessa fé. Não é que eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso crer em Jesus e eu também preciso fazer algumas obras. Eu tenho que crer em Jesus, mas também eu preciso de uma mediadora. Uma fé que exige outra coisa além da crença real em Jesus. É uma fé falsa, é uma fé que não te leva para lugar nenhum. O que você precisa, em quem você precisa crer é em Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Fora disso, é barca furada, é enganação, é balela. Mas note que essa crença, ela tem um resultado. O texto diz, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui é muito interessante, porque vamos primeiro para o resultado. O resultado é vida. E João faz um contraste muito claro entre vida e morte no seu evangelho. Aqueles que creem são aqueles que têm vida. Aqueles que estão junto com Jesus, seguem a Jesus, creem em Jesus, eles têm a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade, e Ele é também a vida. Mas aqueles que não creem, eles estão separados de Jesus, eles não têm vida. Mas eu quero chamar sua atenção para esse resultado, mas para a condição desse resultado. Porque muitas vezes nós nos enganamos achando da seguinte maneira. Não, eu criei um dia, fiz o curso discipulado, fui batizado, pronto. Fiz a decisão, pronto. É um crente, mas está desviado. É um problema, né? Porque um crente que passa muito tempo desviado e Deus não trata com ele, não mata ele, rapaz, é perigoso ele não ser crente, porque, né? Deus disciplina aquele a quem ama e qualquer um que toma filho. Eu quero chamar sua atenção para essa expressãozinha. Para quê? Crendo. Crendo aqui aponta para uma crença contínua. Eu criei e eu continuo crendo. Qual é a evidência de que eu realmente sou crente? É porque eu sou pastor. Não é isso? É não. É porque eu sou diácono. Olha, faz não sei quantos anos que eu sou diácono na igreja, eu sou crente. É porque eu sou professor na igreja. É porque eu estou nos cultos, eu estou nas programações. Não, eu sou crente. Tudo isso é preciso, mas nada disso demonstra se eu realmente sou crente. O que é que mostra se realmente eu sou crente? E o que é que mostra realmente se no final eu vou ter a vida eterna? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição,
Mas nós somos daqueles que persevera para a conservação da alma. Diz Hebreus capítulo 10. O que é que eu mostro? O que é que evidencia que eu realmente estou salvo e que eu vou ser salvo? Perseverança. Mas, pastor, é difícil perseverar. É mesmo. É difícil perseverar mesmo. Mas nós estamos mirando algo além do que agora. Você pode não perseverar. Você tem a opção de não perseverar. Você tem a opção de ficar aí, parar e deixar. Mas você será daqueles que retrocedem para a perdição. Você será daqueles que pararam e evidenciam com a sua parada que não continuam crendo e que, na verdade, nunca creram. Que em algum momento foram atraídos, mas não conquistados. Estiveram lá, provaram do dom celestial, como Hebreus capítulo 6. Mas não findou em nada. Nós somos chamados a crer. E para crer, o Senhor tem deixado os sinais. E aí você pode pensar, mas pastor, os sinais estão aí em João. Mas hoje, o Senhor continua fazendo sinais? Continua. Continua. É só você olhar para a Melisângela ali. Ó. Não. E a gente poderia citando, é só você olhar para mim, para a minha situação, meu caso. E eu poderia elencar aqui vários sinais. Olha para a vida do irmão Valdir. Eu estou falando de coisa recente agora, de um ano para cá, aqui na nossa igreja, só na nossa igreja. Entende? Então, quando nós olhamos esses sinais que Deus continua fazendo, e nós não cremos, nós não continuamos a crer, meu irmão, nosso coração é duro demais. Duro demais. Precisamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E precisamos continuar crendo. Para que, crendo, nós possamos ter vida eterna. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações para nós pensarmos nesse texto. Primeiro, uma atitude incrédula nos leva a rejeitar a verdade, apesar das evidências. A incredulidade, meus irmãos, é uma decisão que você toma. E amigo, você está aqui esta noite. É uma decisão que você toma. De modo que, certa vez eu estava aqui, dando aula, tinha uns 40 crianças aqui. E nós terminamos de dar aula para aquelas crianças. E eu disse, olha, você crê alguém aqui crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nenhuma creram. E eu perguntei, se vocês morressem hoje, onde é que vocês iam? Todas elas. Parecia um coral. Nós íamos para o inferno. E mesmo assim, vocês não querem entregar? Não. Bom, então eu cheguei no culto, nós tínhamos o culto do seminário, da turma, eu disse, meus irmãos, eu quero agradecer, porque sábado 40 crianças fizeram uma decisão lá na igreja. Rapaz, como foi isso? Como é que foi isso? Me conta aí. Aí eu fui contar. Foi 40 pessoas que fizeram a decisão de não receber a Cristo Jesus. Todas as vezes que nós pregamos a Cristo Jesus, nós tomamos uma decisão. Todas as vezes que você esteve aqui, que você ouviu a pregação no Evangelho de João, com essas 65 mensagens, todas essas 65 mensagens, você ouviu, você tomou uma decisão no seu coração. Talvez essa decisão não foi de entregar sua vida a Jesus, mas ela foi uma decisão. Mas talvez você, não, mas eu decidi e não decidi. A indecisão também é uma decisão. Certo? Então, quando nós fazemos isto, é porque nós decidimos rejeitar a verdade.
Nós decidimos acreditar quando nós, qualquer pessoa, lemos as Escrituras e nós não aplicamos essas Escrituras na nossa vida. Que nós ouvimos e fazemos, somos ouvintes esquecidiços, como diz Tiago capítulo 1. Nós estamos dizendo com isso que nós não cremos que isso daqui é a verdade. Porque se isso é a verdade, então essa verdade produz transformação na minha vida. E quando nós rejeitamos a verdade, não é por falta de evidências. É porque, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque enxergar ali é uma decisão que ele está tomando. Mais uma segunda aplicação. Jesus espera que confiemos nele, sem ter que senti-lo, vê-lo ou tocá-lo. Eu já tenho falado aqui, algumas vezes, que é impressionante como nós, quando parte para o ambiente de igreja e para o relacionamento com o Senhor, nós criamos as nossas próprias regras. Tem coisa que só existe dentro da igreja. Sua vida toda lá fora, você vive de outra forma. Não, mas dentro da igreja tem que ser diferente. Aí com Jesus também é do mesmo jeito. Não, para mim crer, eu preciso primeiro entender. Porque tem uns textos difíceis. E tem mesmo. Tem mesmo. Hoje pela manhã vocês passaram por um texto difícil. Né? Deus quer que todos sejam salvos. Né? E Deus quer uma coisa que não acontece, né? É um negócio complicado. Como é que você explica isso? É uma dificuldade pequena. Mas é uma dificuldade. Tem outros piores ainda. Mas aí não, se eu entender, eu creio. Mas a sua vida não é assim. Não é assim. Você compra um celular, você não vai estudar como é que aquele celular foi feito para você poder usar. Você compra um carro, você não vai procurar entender como é que foi feito, de qual é o material, o que é que acontece no motor. Você não vai, você vai dar na chave, meu irmão. Você quer que ele ligue e você saca cantando pneu. Você vai para o médico, você não fica procurando saber dele como é que vai ser o procedimento, não. Se ele quiser te dizer, bem, se ele não quiser, você não... Olha, doutor, peraí, eu só vou se o senhor me explicar direitinho o que é isso. Meu amigo, você não quer nem saber, vamos, agora, né? Mas aí com Jesus, muitas vezes, nós damos um de Tomé. Se eu não ver, se eu não sentir... E a propósito, irmãos, muito cuidado com esse negócio de sentir, sabe? Nós vivemos uma sociedade que tem que preocupar, uma sociedade protestante que quer sentir a coisa, né? O negócio tem que ser, rapaz, cuidado. Os sentimentos são traiçoeiros, muito traiçoeiros, né? E enganosos. Especialmente brotando no seu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Muito cuidado com isso. Jesus espera que nós confiemos nele. Fé. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Nunca vamos entender. Agora, muitas vezes, nós criamos os nossos próprios padrões com uma desculpa para dizer assim, não, eu não creio por causa disso. Não, você não crê porque você não quer crer. Essa é a razão principal. Porque quando nós cremos, quando nós decidimos crer, nós não precisamos de evidência. Nós não precisamos de evidência. Nós cremos. Nós confiamos. Uma terceira e última aplicação. A incredulidade se dissipa diante da presença, da palavra e das provas do amor de Jesus por nós. Se nós queremos vencer a nossa incredulidade, então nós precisamos buscar a presença de Jesus. Nós queremos vencer a nossa incredulidade, precisamos ouvir a palavra de Jesus e aceitá-la como verdade.
se nós queremos vencer a incredulidade, nós precisamos lembrar das provas de amor de Jesus por nós. Olhe para a cruz. Olhe para as mãos de Jesus. Olhe para os pés de Jesus. Olhe para o lado de Jesus. E se essas provas não forem suficientes para você crer, então nada mais é suficiente para te levar à fé. Não existe outra coisa que possa te levar à fé. Jesus continua nos amando e continua revelando as provas do seu amor para nós. Você quer que a sua incredulidade seja dissipada? Aceite a palavra de Jesus e o próprio Jesus como sendo a verdade por excelência na sua vida. E se coloque como um instrumento nas mãos do Redentor. E espere. Espere que Ele vai trabalhar na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor não tem poupado esforços para que nós possamos vencer a incredulidade que está no nosso coração. Nós temos visto nesse texto que o Senhor é o Deus poderoso, capaz de atravessar paredes, que o Senhor é o Deus poderoso, capaz de transformar vidas. Nós temos visto nesses textos que o Senhor é aquele que estabelece e traz ao nosso coração a tua paz. Uma paz que não é como o mundo nos dá. Nós temos visto que nós podemos desfrutar da tua presença. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor se faça presente e que o Senhor nos ajude a permanecer na tua presença. Porque é quando nós estamos na tua presença que os nossos medos, a nossa incredulidade é confrontada. E o Senhor sabe que muitas vezes nós precisamos disso. Muitas vezes nós precisamos disso para nós crescermos, para nós avançarmos. Não foram só os teus discípulos do passado que precisaram disso, ó Deus, nós também precisamos. Então nos ajude a andar na tua presença, para que na tua presença nossa fé seja alimentada e nossa incredulidade seja dissipada de uma vez por todas no nosso coração. Nós suplicamos que o Senhor, que é o Deus de toda graça, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi poderoso para criar os céus, o Deus que foi poderoso para ressuscitar Lázaro dos mortos, o Deus que foi poderoso para transformar a vida de homens medrosos em homens corajosos, que o Senhor nesta noite atue de modo poderoso para que aquelas pessoas que ainda não tenham entregado as suas vidas a Ti, elas possam tomar coragem e possam tomar a decisão de vencer a incredulidade nas suas vidas e entregar as suas vidas a Cristo Jesus. Que o Senhor atue na vida daqueles que são crentes e que talvez por dureza de coração, por pecado, por decisão mesmo, tenham lidado com incredulidade em suas vidas. Que o Senhor, Deus, confronte essa incredulidade. Que o Senhor transforme as suas vidas. Eu oro por aqueles irmãos, ó Deus, que estão lidando com situações nesta noite complicadas, difíceis, que já vêm orando e apresentando
a coisa ao Senhor há tanto tempo. São filhos trabalhosos, ó Deus, que têm muitas vezes tirado a paz. São casamentos, ó Deus, tortuosos, que precisam do teu prumo. São situações pessoais mesmo, ó Deus, que lutando contra o pecado e que precisa do teu auxílio. Ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que quebranta barreiras. Tu és o Deus que rompe os grilhões da morte. Então vem ao encontro desses irmãos, ao encontro das suas causas. É as situações de saúde, ó Deus, que muitas vezes têm produzido conflitos intensos no nosso coração. Nós pedimos que o Senhor dissipe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor atue de modo soberano, supremo, gracioso, para que mais uma vez nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, para que mais uma vez nós possamos provar e ver que o Senhor é poderoso, para que mais uma vez a nossa incredulidade seja dissipada. Nós suplicamos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo, que é o nosso Deus, o nosso Consolador, o nosso intercessor, seja conosco, hoje e sempre, até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e louvamos. Amém. Após o pós-lúdio e uma oração silenciosa, está encerrado esse culto. Se você entendeu a mensagem e se você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, vencendo a incredulidade na sua vida, me procure. Eu estarei à porta a cumprimentar os irmãos e eu posso lhe falar mais a respeito desse Jesus que é o Filho de Deus.